Salve galera, tudo bom? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre três coisinhas, tá? Primeiro, a gente vai falar sobre democracia na Grécia Antiga, tá? Segundo, vamos falar sobre sofistas. E terceiro, sobre retórica, né? Que é uma habilidade que os sofistas tinham, tá bom? Sofistas eram os carinhas que viviam lá na Grécia Antiga, né? Nessa época, né? Em que a gente considera que a filosofia surgiu, né, no contexto em que a filosofia surgiu, tá? É, então vamos lá, galera. Democracia. A gente considera que a democracia surgiu na Grécia Antiga, tá? Então é algo que é considerado, né? Que a democracia surge lá, tá? E assim, mais especificamente, né, a cidade que era uma cidade considerada uma cidade democrática num determinado período, né, na Grécia Antiga, né, porque haviam vários governos, haviam alternâncias de forma de poder, né, então houve um período ali na Grécia Antiga em que a cidade de Atenas era considerada uma cidade democrática, né? E como é que funcionavam as coisas, né? Os cidadãos, né, que as pessoas que eram consideradas cidadãs, que isso é um ponto importante, nem todo mundo era considerado cidadão, mas todo mundo que era considerado cidadão é, ia para reuniões, né, para o que a gente chama de assembleias. Né? Eles iam para reuniões, é, fazer reuniões para decidir coisas do interesse da cidade. Né? Como, sei lá, ir para uma guerra, a gente vai participar ou não dessa guerra, né? Construir um templo, a gente vai construir ou não um templo para, sei lá, para Apolo, não sei, né? É, se vai construir uma estrada, né? Então, assim, julgamentos de pessoas, então a pessoa cometeu um crime e tal, como é que a gente vai julgar essa pessoa e tal? Todas essas coisas que são de interesse público eram debatidas em reuniões, né? Em assembleias, né? E elas eram decididas da forma mais democrática possível, né? A palavra democrática significa poder ao povo, né? Democratia, né? Então, é, democracia significa poder ao povo, tá? É, e assim, eles tentavam realizar essas reuniões da forma mais democrática possível, tá? Fazendo sorteios, né? Então, se um grupo ia, as pessoas que iam defender suas ideias eram sorteadas, né? Haviam votações, né? Então, era tudo decidido de forma coletiva, tentando evitar arbitrariedades, ou seja, que pessoas defendessem ali seus interesses particulares, né? É óbvio que isso sempre vai rolar, mas eles tentavam estabelecer esquemas, né, de sorteios, de votações, para evitar esse tipo de problema, para que as coisas fossem feitas de forma democrática, tá bom? E assim, é, a cidade de Atenas era considerada democrática, foi considerada democrática num determinado período. Mas também, né, outras cidades tinham características parecidas, né? Muitas das vezes elas não eram, né, de modo geral, elas não eram cidades democráticas, mas em um ponto ou outro elas faziam as coisas de uma forma um pouco parecida com como a Atenas fazia de vez em quando. Né? Então, esses valores democráticos apareciam também de vez em quando em outras cidades, em coisas bem específicas, em discussões bem pontuais, em situações bem pontuais. Tá? É, mas assim, qual é o ponto? Né? A democracia deles, né? Muita da gente poderia até não considerar tão democracia assim, né? Mas era outra época, eram outros valores também, a gente tem que levar isso em conta, né? É, a democracia deles, elas nem todo mundo participava dessas reuniões, né? Então, assim, para ser considerado cidadão na cidade de Atenas, por exemplo, você tinha que ser homem, não podia ser escravo,
né? Você tinha que ser filho de pais atenienses, né? De pai e mãe ateniense. É, e aí é isso, mulher não podia participar, mulher não era considerada cidadã, né? Escravo não era considerado cidadão e estrangeiro, filho de estrangeiro também não era considerado cidadão. Então, no fim das contas, um grupo pequeno de pessoas tinham todos esses requisitos. Nem todo mundo tinha esses requisitos, né? Hoje, né, depois de muita luta, depois de muita reflexão, depois de muito debate, por exemplo, a gente a concepção que a gente tem de democracia é bem diferente, né? Então, um número muito amplo de pessoas que vai ser considerado cidadão, né? Praticamente todo mundo, né? Toda pessoa adulta vai ter seu direito ali a participar da política de alguma forma, em alguma medida, né? Então, assim, a democracia deles era assim: poucas pessoas eram consideradas cidadãs, tinham que cumprir esses requisitos que eu falei aqui, tá? É, e o outro ponto é a diferença, né? A democracia deles, isso faz até sentido, porque como eram poucas pessoas, quem estava ali debatendo, quem estava participando dessas assembleias, dessas reuniões, eram os cidadãos. Diferente da nossa, que a nossa é uma democracia representativa, tá? Então a gente vota em pessoas para nos representar nas assembleias, né? Que a gente também tem essas assembleias, a gente também tem reuniões que os políticos fazem para determinar leis, né? Para criar leis, para discutir como essas leis serão implementadas, como elas serão viabilizadas, para desenvolver políticas públicas, né? Ou seja, para desenvolver trabalhos, né? Que favoreçam, né? A comunidade, né? Então, essas assembleias elas são feitas, só que são feitas pelas pessoas que a gente vota. Lá não, eram os próprios cidadãos, as pessoas que eram consideradas cidadãs que iam fazer isso. Não, eles não votavam em alguém para fazer isso. A gente vota. É por isso que a democracia deles é direta, né? A própria pessoa vai. E a nossa democracia é representativa. A gente vota em alguém para nos representar. Tá bom? Tranquilo? E aí, como é que entra os sofistas nessa história? Pessoal, os sofistas eles foram figuras muito importantes na Grécia Antiga, tá? Os sofistas eles eram uma espécie de professor particular, tá bom? Então eles ensinavam retórica, né? O que é retórica, galera? Retórica é a arte de você falar bem, né? Então, que preocupações que estão em jogo na retórica? Você falar bem, falar de uma forma clara, falar de uma forma envolvente, que seduz as pessoas, né? Falar, conseguir falar bem em público. Então, tudo isso faz parte da retórica, né? E, obviamente, para você falar bem, você tem que ter um conhecimento geral. Então, os sofistas também davam aulas sobre conhecimento geral. Então, eles davam aula sobre cultura, eles davam aula falando sobre conhecimentos filosóficos, eles davam aula também sobre conhecimentos os mais diversos possíveis, né? Então, até relacionados à medicina, ciência e tal, tá? Então, a galera era aquele professorzão que ensinava a pessoa a falar bem, a bem argumentar, a falar em público e tudo mais, né? E assim, por que surgiu essa demanda, né? Para esse tipo de professor? Muito por conta da democracia que tinha Atenas e das características democráticas que existiam em outras cidades, né? Também. Então, as pessoas queriam saber falar bem porque elas sabiam que aí elas iam ter sua voz ouvida nessas assembleias, né? Elas iam conseguir participar dessas discussões e elas seriam ouvidas, né? Elas teriam um discurso envolvente, elas seriam alguém na qual os outros iam prestar atenção e ia falar, pô, esse cara fala bonito, esse cara eu acho que o que esse cara está falando faz sentido,
né? Esse cara fala bem, ele explica bem as coisas. Então, é, a pessoa teria um papel importante, ele teria visibilidade. Por isso que surgiu a demanda por essa galera, tá bom? Pelos sofistas. E assim, existia um embate grande entre alguns filósofos e alguns sofistas, né? Algumas ideias que eles defendiam divergiam, tá bom? É, só um ponto, galera. Os sofistas, né, muitos deles eram considerados grandes pensadores, embora a gente não costuma dizer que os sofistas eram filósofos, mas muitos deles, né, tinham um conhecimento tamanho, né, uma reflexão própria, uma visão própria da realidade, né, ideias, né, que eram próprias, né, originais deles, que alguns dos sofistas a gente pode até considerar filósofos, isso não é considerado, né? Até por conta desse embate, né? Alguns filósofos tinham com os sofistas, eles criticavam, né, os sofistas. E aí, nas próximas aulas, a gente vai discutir um pouco isso. Só que um ponto importante, né, que apesar da gente ver, eu acredito que vocês já consigam até pensar um pouco a respeito do problema, que é a retórica, né? É, apesar da gente poder considerar que a retórica pode trazer alguns problemas para a política, que a gente pode discutir isso nas outros vídeos, é, isso foi um fator muito importante também para a consolidação do regime democrático, né? Para difundir ideias democráticas. Então, os sofistas também foram pessoas muito importantes para difundir esses valores democráticos. E aí depois a gente continua trocando essa ideia, tá bom? Então, galera, deu para entender como é que funcionava a política lá em Atenas, na Grécia Antiga? Quem eram os sofistas, né? Eles eram professores de conhecimento geral e de retórica, né? E deu para entender também o que é retórica, né? É a arte de falar bem. Então, todo esse contexto, né, dá todo um clima bem interessante para a política daquela época, né? E é isso que eu queria que vocês entendessem hoje com esse vídeo. Valeu? Abraço, pessoal. Até mais.